Olá, meus amigos. Hoje vamos falar de um dos momentos mais marcantes da história recente do Brasil. Um julgamento que não é apenas jurídico, mas simbólico. Um julgamento que redefine o lugar da democracia em nossa sociedade e envia uma mensagem clara ao mundo. O Brasil não tolerará mais aventuras golpistas, nem permitirá que sua Constituição seja tratada como um mero detalhe descartável. Pela primeira vez em sua trajetória republicana, o país está processando e punindo, dentro das regras democráticas, aqueles que ousaram atentar contra o Estado de Direito. Este é um marco histórico que consolida as instituições, quebra um ciclo secular de impunidade e inaugura uma nova etapa na maturidade política da nação. Para compreender a grandeza deste instante, é preciso voltar ao passado. O Brasil nasceu sob a sombra das rupturas. Desde a proclamação da República em 1889, as quarteladas, os golpes e as intervenções militares se repetiram como uma sina. Em 1930, a deposição de Washington Luiz. Em 1937, o Estado Novo. Em 1964, a ditadura que sufocou liberdades por 21 anos. Ao longo de décadas, criou-se uma cultura de tolerância com o autoritarismo, como se a quebra da ordem democrática fosse um recurso aceitável nos momentos de crise. Era quase um costume político. Quando as elites se sentiam ameaçadas, convocavam os quartéis. Essa normalização corroeu a confiança nas instituições e manteve viva a tentação de atalhos autoritários. A ditadura militar de 1964 foi a expressão mais dramática dessa lógica. Com a justificativa de combater o comunismo e restaurar a ordem, os generais tomaram o poder e instauraram um regime de censura, perseguição e violência institucionalizada. O retorno à democracia em 1985 e a promulgação da Constituição de 1988 foram conquistas imensas, mas não apagaram os fantasmas. Periodicamente, vozes voltavam a sussurrar que talvez fosse preciso intervenção. A sombra do passado nunca deixou de rondar. O que diferencia o momento presente é justamente a ruptura definitiva com esse padrão. Desta vez, a tentativa de golpe não encontrou terreno fértil. Não houve conivência majoritária das Forças Armadas, não houve complacência das instituições, não houve silêncio cúmplice da sociedade civil. O golpe fracassou e, mais do que isso, seus articuladores estão sendo julgados e responsabilizados. Isso nunca havia acontecido antes na história brasileira. É a primeira vez que a democracia não apenas sobrevive, mas reage. A mensagem é inequívoca. Quem desafiar a ordem constitucional enfrentará as consequências. Muitos analistas apontam que a própria incompetência dos golpistas foi decisiva para o fracasso. Erros de comunicação, planos improvisados, ausência de apoio logístico. Mas a história mostra que golpes amadores também já triunfaram. No passado, a diferença agora está no amadurecimento institucional. Mesmo uma conspiração desorganizada encontrou resistência eficaz. O folclore das imagens que circularam não deve obscurecer a gravidade do que estava em jogo. Se tivessem conseguido apoio militar, se tivessem obtido respaldo de setores estratégicos, o Brasil poderia estar vivendo um novo ciclo de autoritarismo. O que salvou a democracia não foi apenas a fragilidade dos conspiradores, mas a solidez dos mecanismos democráticos que finalmente funcionaram como deveriam. Nesse processo, o papel das Forças Armadas ganhou destaque. Houve divisão, é verdade. Uma parte mostrou simpatia pelas aventuras antidemocráticas, mas outra parte permaneceu fiel à Constituição. Essa fidelidade foi fundamental. A democracia brasileira pôde comprovar que a função militar legítima não é intervir na política interna, mas defender a nação contra ameaças externas. O julgamento dos golpistas, incluindo os que tinham vínculos militares, é uma lição para as próximas gerações de oficiais. A farda não é salvo-conduto para aventuras políticas. Quem ultrapassar a linha da legalidade será punido. Essa lição
tem importância que vai além das fronteiras nacionais. O mundo inteiro vive um momento de tensão democrática. Nos Estados Unidos, a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021 revelou vulnerabilidades preocupantes no sistema mais antigo de democracia presidencialista. Líderes populistas testam os limites das instituições em vários países da Europa, da Ásia e até mesmo em democracias jovens da África. A tentação de usar a própria liberdade democrática como arma contra a democracia está cada vez mais comum. Nesse contexto, o caso brasileiro assume uma dimensão pedagógica global. O Brasil demonstra que tradição não basta. A democracia não sobrevive apenas porque tem mais de 2 séculos de história, como nos Estados Unidos, ou porque é celebrada como exemplo no mundo. Ela sobrevive quando possui mecanismos constitucionais eficazes e, principalmente, quando há vontade política de usá-los. É exatamente isso que a Constituição de 1988 mostrou neste momento. Muitas vezes criticada por ser extensa e complexa, revelou sua verdadeira força: prever, em detalhe, instrumentos de defesa da ordem democrática. Foi essa Constituição que deu ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Superior Eleitoral, ao Ministério Público e à Polícia Federal a capacidade de agir dentro das regras. E eles agiram. É impossível subestimar o peso dessa resposta institucional. Pela primeira vez, o Brasil não deixou o crime político se dissolver no esquecimento. Não aceitou a narrativa de que era preciso virar a página. Ao contrário, decidiu escrever a página. Decidiu registrar, processar e punir. E ao fazer isso, consolidou um novo pacto democrático. Esse pacto não significa que os problemas acabaram. A democracia não é um estado permanente, mas um processo que exige vigilância constante. Significa apenas que o Brasil escolheu o caminho certo. O da lei, o da justiça, o da preservação da ordem constitucional. As perspectivas para o futuro são desafiadoras, mas promissoras. O julgamento dos responsáveis pelo golpe cria um precedente. Agora todos sabem, quem ousar subverter a democracia enfrentará consequências reais. Essa certeza fortalece a confiança da sociedade em suas instituições e cria um ambiente mais seguro para que os próximos governos, de qualquer matiz ideológico, exerçam seu mandato dentro das regras. Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer que as forças autoritárias não desaparecerão. Elas apenas recuam, aguardando novas oportunidades. Por isso, a vigilância cidadã continua sendo fundamental. O Brasil está diante de uma chance histórica de consolidar definitivamente sua democracia. Não é exagero afirmar que este julgamento é um divisor de águas. Pela primeira vez, o ciclo da impunidade está sendo quebrado. A lição que fica é clara: democracias podem e devem se defender de seus inimigos. E não com violência ou golpes preventivos, mas com as próprias armas da legalidade. O Brasil mostra que é possível derrotar os inimigos da democracia com a força das instituições republicanas. E assim, este momento não será lembrado apenas como mais um episódio da política nacional, mas como um marco de civilização. Uma mensagem que ecoa além das fronteiras, alcançando outras nações em crise. É possível resistir. É possível proteger a liberdade. É possível defender a Constituição contra aqueles que querem destruí-la. O julgamento histórico em curso é, acima de tudo, a prova de que o Brasil amadureceu. E que, a partir de agora, a democracia não será mais um projeto inacabado, mas um patrimônio a ser defendido, preservado e transmitido às próximas gerações. E você, o que pensa sobre esse julgamento histórico? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo, se inscreva e ative o sininho no Arquivo Mundial para não perder as próximas análises.